Sou uma funcionária de escritório de 35 anos. Meu marido Léo é 6 anos mais velho do que eu, e estamos casados há 9 anos. Devido a algumas razões, estou morando com minha mãe agora. Há 4 anos, Léo e eu construímos uma casa. Naquela época, Léo havia acabado de trocar de emprego e não tínhamos muito dinheiro guardado ou uma grande renda. Ele costumava trabalhar para uma grande empresa, mas enfrentava constantes intimidações veladas de seu chefe, o que causava problemas de sono para ele. Eventualmente, ele não conseguiu mais ir trabalhar. Ele consultou um psiquiatra, tirou uma pausa de cerca de 3 meses, mas quando não melhorou, ele pediu demissão. Depois disso, nos viramos apenas com o meu salário. Léo ficou sem trabalhar por 3 meses, mas aos poucos começou a se sentir melhor. Ele voltou a comer e dormir bem e seu psiquiatra ficou satisfeito com sua rápida recuperação. Meu Léo alegre e amoroso voltou. Então ele começou a procurar um novo emprego. Sua experiência na grande empresa ajudou, mas encontrar um emprego estava difícil porque ele saiu do último emprego devido a problemas de saúde mental. Durante esse tempo, encontramos uma pequena empresa que precisava dele. O salário era cerca de 1/3 do que ele costumava ganhar, mas ele ficou feliz em estar trabalhando novamente. Ele disse que era muito melhor do que ficar sem trabalho, o que me deixou feliz. Esse trabalho também era na área em que ele queria trabalhar. Queríamos ter filhos, mas ficou claro que a vida seria difícil se eu parasse de trabalhar, então continuei trabalhando. Eu também amava meu trabalho e decidimos não ter filhos naquele momento. Como éramos apenas nós 3, nossa vida era tranquila até que minha mãe Nancy ficou paralisada em um acidente de carro e precisou de uma cadeira de rodas para se locomover. Meu pai faleceu quando eu estava no ensino médio e Nancy morava sozinha desde então. Nossa casa da família era antiga e não adequada para uma cadeira de rodas, com muitos degraus. Foi então que Léo disse: "Estou preocupado com sua mãe, já que vamos morar juntos." Nancy e eu ficamos surpresas, mas eu apreciei a gentileza inesperada de Léo. Como ele havia acabado de mudar de emprego, estávamos incertos sobre o futuro, mas decidimos solicitar um empréstimo hipotecário. Como esperávamos, foi difícil conseguir um empréstimo porque Léo não estava no emprego há muito tempo. No entanto, estávamos determinados e não desistimos. Depois de tentar com várias empresas hipotecárias, finalmente encontramos uma que trabalhou conosco e aprovou nosso empréstimo. Compramos nossa casa dos sonhos, que eu sempre imaginei cheia do cheiro de madeira, vigas de madeira grossas no teto, espaços de armazenamento personalizados, uma cozinha adaptada para minha altura e um espaçoso piso de cipreste. Importante, era uma casa de 1 andar, sem barreiras, perfeita para viver confortavelmente em uma cadeira de rodas. Estávamos animados enquanto a casa estava sendo construída e visitávamos o canteiro de obras todos os dias. Quando nossa casa cuidadosamente projetada foi concluída, ela tinha um grande quintal onde minha mãe, que agora raramente saía, podia tomar sol. No entanto, havia uma pegadinha com o terreno. Foi-nos dado pelo avô de Léo, que adorava Léo. A família do meu marido não era rica, mas quando seu avô foi diagnosticado com câncer, ele começou a distribuir seus bens, nos dando o maior terreno. Parecia que tínhamos ganhado na loteria, mas o terreno ficava a apenas 10 minutos a pé da casa da família de Léo. Quando contamos a eles que minha mãe estaria se mudando conosco, a irmã de Léo riu e disse: "Por que sua mãe está se mudando também? Que sem-vergonhice é essa na sua família?" A mãe de Léo disse a ele que casar com alguém diferente dele traria problemas. E também disse de forma grosseira que era terrível para o filho ter que cuidar de uma pessoa idosa e me chamou de maldição. Mesmo assim, Léo defendeu minha mãe e eu. Ele disse que o terreno era um presente do avô dele e ninguém deveria reclamar. A mãe e a irmã de Léo são realmente más. É incrível que Léo, que é tão gentil, venha dessa família. Ele é como uma bela flor que cresceu no barro. Léo sempre diz que sua família mostra a ele como não ser.
Ele acha que seu avô nos deu o terreno porque queria que cuidássemos de sua mãe na velhice. Ele também deu outras propriedades. A irmã de Léo ganhou um estacionamento que fica a 10 minutos a pé da casa deles. É menor do que o nosso terreno, mas gera uma boa renda com taxas de estacionamento. Honestamente, eu teria preferido isso, mas um presente ainda é um presente, e somos gratos. Graças ao meu sogro, pudemos construir nossa casa sem pagar pelo terreno e usá-lo para ajudar a conseguir um empréstimo. Quando a casa ficou pronta, convidamos a mãe de Léo e a família de sua irmã para visitar. Os construtores nos disseram que eles haviam visitado a casa várias vezes sem nos perguntar. Eles chegaram tarde, sem pedir desculpas, e disseram que era meio que a casa do vovô, então é como se a casa fosse deles também. A irmã de Léo entrou com sapatos sujos de lama e disse que a casa cheirava bem e que não precisava de purificadores de ar. Ela e o marido dela andaram pela casa com sapatos sujos de lama, ignorando os chinelos que oferecemos. Quando sugeri que usassem os chinelos, ela riu e disse que dava muito trabalho e que poderíamos limpar o chão. A visita foi desconfortável desde o início e eles não trouxeram nada consigo. Quando viram o quarto da minha mãe, que é espaçoso e ensolarado, a mãe de Léo disse que gostaria daquele quarto. O quarto da minha mãe é como um duplex, com sua própria cozinha, quase um segundo espaço de convivência. Eu quero morar aqui, disse a minha sogra durante o terceiro ponto de sua conversa. Então ela disse para minha mãe: "Você teve sorte com esse acidente, não foi? Graças à paralisia, você saiu daquela casinha para essa casa bonita. Não é uma virada de sorte?" Minha mãe não disse nada, mas parecia muito triste. Eu estava realmente furiosa por dentro, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Léo falou: "O que você acabou de dizer? Há coisas que você deve e não deve dizer. Isso me faz questionar sua humanidade. Nem posso acreditar que vocês fazem parte da minha família. Vocês são os piores. Peçam desculpas agora." Léo exigiu firmemente, independente de estarem ou não divertidos. Minha mãe e minha cunhada me olharam com raiva. Então minha cunhada perguntou zangada para Léo: "O que é isso?" "É uma total decepção. Não é legal convidar pessoas e depois ser rude com elas só porque você construiu uma casa. Você acha que pode agir como superior." A mãe de Léo entrou. "Meu filho errou ao se casar com você. Você é um azar." Léo não ficou calado. "Chega. Esse problema começou por causa dos seus comentários rudes. Você disse que o acidente foi uma coisa boa e chamou minha esposa de azar. Eu não vou perdoar isso." A mãe e a cunhada pareciam frustradas com a forte resposta de Léo. Então minha mãe, que estava observando tudo, disse com pesar: "Está tudo bem. Estou aqui por causa do acidente, e é verdade que me mudei de uma casa caindo aos pedaços para esta bonita. Seu filho sempre foi gentil comigo. Obrigada." Talvez se sentindo culpadas, a mãe e a cunhada foram embora, me olhando de forma desagradável. Então minha mãe se desculpou com Léo. "Desculpe se eu incomodei sua mãe e sua irmã. Desculpe por estragar o clima da nossa festa de inauguração." Léo respondeu: "Não, eu deveria ser o único a pedir desculpas. É constrangedor como eles não têm decência. Sinto muito mesmo. Mas estou feliz em viver com você. Por favor, entenda." Com isso, minha mãe começou a chorar. Como moramos perto da casa dos pais de Léo, os vizinhos nos conhecem bem. Eles conhecem Léo desde criança e são muito gentis conosco. 4 meses se passaram desde aquele dia. Finalmente estávamos nos instalando em nossa nova casa, e minha mãe começou a sorrir mais. Quando recebi uma ligação inesperada de casa enquanto estava no trabalho, isso me surpreendeu. Raramente recebemos ligações de casa, então me surpreendeu. Minha sensação ruim estava certa. Minha mãe, parecendo muito chateada, ligou para me contar algo terrível. Léo tinha desmaiado no trabalho. Fiquei chocada e falei com ela imediatamente. Depois corri para o hospital. No caminho, tentei ficar calma imaginando que Léo ficaria bem.
Quando cheguei lá, brinquei como sempre, mas ao vê-lo com tantos tubos ligados, foi um choque. Tínhamos planos de ir ao cinema naquele fim de semana. O médico me disse que Léo estava em condição crítica e talvez não acordasse. Parecia que estava em um filme. Nem mesmo consegui chorar, apesar das minhas preces. Léo faleceu no hospital. Meu choque continuou quando minha mãe e cunhada chegaram. Quando souberam que Léo havia morrido, minha cunhada me acusou duramente, perguntando se eu o tinha envenenado ou se estava atrás do seguro de vida dele. Minha sogra também me culpou, dizendo que coisas ruins sempre aconteciam ao meu redor, me chamando de azar. Eu estava muito triste para responder. Então minha mãe chegou em um táxi chorando pela morte de Léo, o que finalmente me fez chorar também. Ambas soluçamos alto. Minha sogra Rude nos mandou parar de fingir chorar, disse que Léo mudou por minha causa e que nunca mais queria nos ver. Depois, saiu do hospital. Um diretor de funerária veio organizar o funeral de Léo e fomos para a funerária. Léo faleceu de hemorragia cerebral, o que era difícil de acreditar, já que estava bem naquela manhã. Quando contei os planos do funeral para minha sogra, ela disse que não viria, porque Léo sempre estava do lado da minha mãe e meu. Ela disse que a filha dela também não viria. Muitos colegas de trabalho e amigos de Léo vieram ao velório, mas nem minha sogra, nem minha cunhada e seu marido estavam lá. Muitos compareceram ao funeral e ficou claro que Léo era profundamente amado. Muitas pessoas choraram por ele. Foi difícil, mas talvez seja o tipo de pessoas que eram sua família. Fiquei feliz por passar o dia todo com aqueles que realmente sentiam falta do meu marido. Depois da morte de Léo, recebi um e-mail de minha sogra, mas era inadequado, então não respondi. Ela estava perguntando sobre o dinheiro do seguro de vida e continuava enviando e-mails porque eu não respondia. Eventualmente, ela afirmou que tinha direito a ele. Escolhi ignorar, pois não estava pronta para lidar com isso. Quando chegamos em casa, notei uma luz acesa dentro, o que era estranho. Minha mãe, Nancy, estava confusa e pensou que tínhamos apagado todas as luzes. Imaginei que talvez tivesse esquecido, porque estava tão abalada. Disse a ela que era compreensível dadas as circunstâncias e destranquei a porta. Quando entramos, podíamos ouvir a TV, o que era muito estranho. Encontramos minha cunhada e seu marido sentados lá. Fiquei tão chocada que nem consegui falar. A sala estava cheia de móveis desconhecidos e caixas. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Minha cunhada disse: "Por que vocês entraram aqui desse jeito?" "Bem, é a primeira vez, então vou deixar passar. Estamos tomando essa casa. Vendemos suas coisas, então saiam." Minha mãe e eu estávamos completamente chocadas. Pedi nossos móveis e pertences e ela casualmente disse que uma empresa de revenda veio e levou tudo, alegando que tínhamos móveis bons e conseguiram um bom preço por eles. Com o dinheiro, compraram novos móveis, dizendo: "Quem quer móveis usados de um defunto? Dá azar." Ela acrescentou que se importava com essas coisas e nossas coisas estavam empacotadas em caixas. Ela até comentou que devíamos ser minimalistas ou apenas pobres porque tínhamos tão poucas coisas. Os móveis foram cuidadosamente escolhidos por mim e meu marido, e não consegui perdoá-las por isso. Minha mãe também estava furiosa, seu rosto ficou vermelho de raiva, mas estava tão chocada que não conseguiu responder. Imediatamente, liguei para a empresa de revenda. Depois de explicar a situação, concordaram em tratar os itens como roubados e devolvê-los. Agora que meu marido se foi, lidar com isso era a última coisa que eu precisava. Não quero mais nada com a família dele, mas quero ficar na casa cheia de lembranças dele. Enquanto eu estava lidando com esses sentimentos, minha mãe disse baixinho para mim: "O que você acha que Léo diria se estivesse aqui agora?" Ele poderia dizer que devíamos sair, tenho certeza. Léo frequentemente mencionava que é bom passar tempo com pessoas que nos entendem, mas há algumas pessoas que nunca entenderão, não importa o quanto você tente. É uma perda de tempo lidar com essas pessoas.
Ele estava realmente falando de sua própria mãe e irmã. Percebi que, se ficássemos, a família dele continuaria interferindo, agindo por impulso. Assinei um contrato de locação para um apartamento acessível. Minha mãe ficou surpresa com a rapidez com que tomei essa decisão. Pedi à empresa de revenda para segurar os móveis por alguns dias e eles foram transferidos para o nosso novo apartamento. 3 dias depois, em troca de sair, fiz minha sogra e cunhada prometerem cortar os laços conosco. Então, uma nova vida começou apenas para minha mãe e para mim no apartamento. Acontece que Léo tinha muitos seguros de vida, quase obsessivamente, então costumava brincar, sempre com um sorriso: quando eu morrer, vocês ficarão ricas. Fiel à sua palavra, ele deixou dinheiro suficiente para minha mãe e eu vivermos confortavelmente pelo resto de nossas vidas. Como ele não podia garantir um empréstimo quando compramos a casa estava em meu nome. Garanti que, mesmo que algo acontecesse com Léo primeiro, não iria continuar pagando um empréstimo para uma casa onde eu não moraria. De acordo com o nosso acordo, a casa seria leiloada se a hipoteca não fosse paga em 4 meses. O tempo voou e 4 meses passaram rapidamente. Então, comecei a receber muitas ligações de minha cunhada Ana e minha sogra Georgina. Meu histórico de chamadas estava cheio com seus nomes e estava ficando assustador, como algo saído de um filme de terror. Elas eram incrivelmente persistentes, então finalmente atendi o telefone. Estavam furiosas porque a casa estava sendo vendida. Aparentemente, quando tentaram voltar para casa, descobriram que não conseguiam entrar por causa de um aviso de apreensão. Ana e seu marido tinham saído do apartamento desde que Léo faleceu, e Ana também tinha largado o emprego. Sugeri que voltassem para a casa dos pais, já que estavam em pânico por ficarem de repente sem teto. Surpreendentemente, Georgina estava tão envolvida em jogos de azar que não conseguia acompanhar e vendeu sua própria casa. Acontece que elas estavam morando juntas nos últimos 5 meses. Também ouvi dizer que venderam sua principal fonte de renda, um estacionamento em frente à estação de trem, há muito tempo. Agora, a família de Georgina e Ana está completamente sem teto. Quando Georgina me pediu dinheiro emprestado forçando uma simpatia, respondi: acho melhor vocês se afastarem, já que sou um azar. Somos estranhos agora que cortamos os laços. Georgina ficou quieta depois de resmungar semanalmente. Em minha mente, eu pensava: quem é o verdadeiro azarado aqui? Quando disse que não emprestaria nenhum centavo a elas, Ana, que estava ouvindo ao lado de Georgina, gritou: você é um demônio. Traga o dinheiro agora. Sou um demônio e azarado, então vou desligar agora, respondi e encerrei a ligação. Na realidade, envolvi um advogado. Nos últimos 5 meses, houve um esforço para levar adiante o leilão da casa. Pensei que fosse um caso incomum, mas aparentemente não é tão raro assim. A casa foi vendida sem grandes problemas, dando à nossa família um momento de paz. Planejamos encontrar um novo lar com o dinheiro que Léo nos deixou. Como somos apenas minha mãe e eu, não precisamos de uma casa grande. Preferimos priorizar a segurança, já que somos 2 mulheres vivendo juntas, então escolhi um condomínio com mínima perturbação sonora. Lembro-me de algo que meu marido sempre dizia quando construímos nossa casa: as pessoas podem obter energia do sol, então vamos criar um lugar onde minha sogra possa desfrutar de seu hobby de leitura no jardim sem se sentir constrangida. Com essas palavras, ele fez um pátio espaçoso para ela. É reconfortante ouvir que você encontrou um condomínio com uma varanda espaçosa onde sua mãe possa aproveitar seu café e leitura. Embora o novo lugar seja menor do que sua casa anterior, é reconfortante saber que você conseguiu manter alguns dos móveis que seu marido provavelmente escolheu. A venda da casa, que estava no terreno amplo presenteado pelo avô de Léo, rendeu mais do que o esperado, proporcionando uma base financeira sólida para o futuro de sua família.
A decisão de investir em um condomínio luxuoso com recursos de segurança de ponta é um testemunho da natureza cautelosa de seu falecido marido, e sem dúvida lhe traz um senso de paz no rastro do evento tumultuado envolvendo seus cunhados. Desde a morte de Léo, a vida deu uma guinada dramática, e navegar pelas consequências das ações de sua família tem sido emocionalmente desgastante. Após o leilão da casa, Georgina e Ana se viram sem um lugar para morar e acabaram em habitações públicas. Apesar de seus esforços para obter assistência financeira, recorreram a comportamentos disruptivos, como fazer churrascos em sua pequena varanda, o que deixou a comunidade incrédula. Essas ações, aliadas a frequentes discussões altas, destacam seu desrespeito pelo conforto dos outros e os desafios que enfrentam para se ajustar às suas novas circunstâncias. Com o marido de Ana tendo partido, ela e Georgina agora enfrentam esses desafios sozinhas. É uma situação difícil, mas fica claro que você fez a escolha certa ao priorizar sua própria paz e segurança. Ao avançar com sua mãe para sua nova casa, suas reflexões são profundamente comoventes e ressoam com um sentido de encerramento e determinação para seguir em frente. É evidente que encontrei consolo em criar um refúgio tranquilo onde minha mãe e eu possamos nos sentir seguras e protegidas, livres de drama e interrupções. Apesar dos desafios que enfrentei, continuo comprometida em honrar a memória de Léo, vivendo uma vida repleta de positividade e paz. Sua decisão de focar em viver autenticamente e com compaixão reflete uma compreensão profunda do que realmente importa na vida. Ao navegar neste novo capítulo guiada pelo espírito de bondade e resiliência de Léo, estou determinada a viver de uma maneira que o deixaria orgulhoso. Sua jornada de resiliência, crescimento e honra serve de inspiração para apreciar os momentos de silêncio, saborear as memórias e abraçar a beleza de viver bem. À medida que continuo neste caminho, espero encontrar conforto e força no amor e nas risadas que compartilhei com Léo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que estava sendo traído e descobriu através do policial que lhe disse que o amante de sua esposa estava internado no hospital. Meu nome é João, um dos 2 irmãos em nossa família. Crescendo, nosso pai, um advogado rigoroso, favorecia Clécio, deixando-me perpetuamente perseguir sua sombra. Não havia momento de lazer em nossas vidas, cada segundo era dedicado a lições e estudos, mesmo a simples alegria de brincar com amigos era um luxo negado. Apesar dos meus esforços incessantes para alcançar os padrões elevados do meu pai e igualar as realizações de Clécio, eu me sentia perpetuamente inadequado, uma constante decepção para meu pai. O momento decisivo chegou com o exame de admissão para uma escola de prestígio, uma tentativa fútil de conquistar a aprovação do meu pai. Quando inevitavelmente falhei, o silêncio do meu pai em relação a mim solidificou sua atenção exclusivamente em Clécio, e minha mãe ficou para navegar pelas sombras do descaso. Encontrei consolo no apoio inabalável da minha mãe, mas os desafios persistiram, exacerbados pela indiferença de Clécio. Determinado a forjar meu próprio caminho, parti silenciosamente após o ensino médio, deixando apenas um bilhete para minha mãe. Lançando-me por conta própria, consegui um emprego em um hotel, onde podia trabalhar e viver. Foi lá, no meio dos corredores movimentados e dos hóspedes em trânsito, que encontrei a liberdade e a realização que me escapavam em casa. João, outro erro. Quantas vezes preciso dizer? Desculpe, eu consertarei imediatamente, respondi. Michael, o gerente do hotel, era implacável em suas expectativas. Como um recém-formado do ensino médio lançado ao mundo real, eu constantemente me via no lado receptivo de suas críticas. No entanto, em meio às críticas, persisti, lutando para me provar nesse terreno desconhecido. Ao contrário da severidade do meu pai, o feedback de Michael era construtivo, seu elogio, quando merecido, alimentava minha determinação para me destacar.
Um momento significativo se gravou em minha memória na alvorada do Ano Novo, o momento mais movimentado para o hotel. Após completar o treinamento necessário, fui encarregado de trabalhar de forma independente naquele ano. O influxo de hóspedes parecia maior do que nunca, estendendo nossos recursos ao limite. Apesar de ser um novato, abracei minhas responsabilidades com fervor, ciente de que minha curva de aprendizado vinha às custas da operação suave do hotel. Então, uma crise menor ocorreu no dia de Ano Novo, um colega adoecido deixando a equipe reduzida. Redobrei meus esforços, ultrapassando as horas mandatórias para manter o hotel a flutuar. Justo quando parecia que tínhamos superado a tempestade, o desastre atingiu. O cano da pia da cozinha estourou em meio ao jantar, mergulhando-nos no caos. Sem encanador disponível no dia de Ano Novo, a situação se tornou desesperadora. A frustração de Michael espelhava a tensão crescente. Em um momento de desespero, dei um passo à frente. Michael, posso tentar consertar a tubulação. Vou resolver isso. Embora recebido com ceticismo, minha oferta era nossa única esperança. Com um aceno hesitante, Michael cedeu, permitindo que eu assumisse o controle. Desconhecido para muitos, meu tempo em uma escola de ensino médio focada em ciências me equipou com um conjunto único de habilidades, incluindo conhecimentos rudimentares de encanamento. Desenhando neste background, pus-me ao trabalho. Meia hora depois, a cozinha uma vez inundada foi restaurada à ordem, a crise evitada por uma combinação de determinação e expertise inesperada. Anunciei ofegante para Michael. Ele correu, abrindo a torneira com antecipação ansiosa. A água jorrou, testemunhando meu reparo improvisado. O quarto se encheu de sorrisos e elogios. Ótimo trabalho, João. Você é meu orgulho e alegria, declarou Michael. Crescer sob a orientação de Michael foi uma revelação. Juntos, enfrentamos os desafios do dia de Ano Novo no hotel, emergindo vitoriosos. O senso de realização que experimentei naquele dia deixou uma marca, moldando a pessoa que sou hoje. 15 anos se passaram, e me vi totalmente imerso em meu papel no hotel. Então, um dia, uma carta chegou da mamãe, quebrando o silêncio que havia se estabelecido entre nós. Ela trazia notícias do casamento iminente do meu irmão Clécio. Eu tinha me afastado do papai e do Clécio, o apelo da mãe pela minha presença no casamento mexeu com meus sentimentos, relutantemente concordei em comparecer. O local, um hotel luxuoso, refletia a predileção de Clécio e do papai por extravagâncias. Ao chegar, vestido com um terno confiável, não conseguia deixar de sentir-me deslocado no meio da elite reunida. Talvez a noiva de Clécio, uma mulher de graça impecável, fosse um produto do networking do papai ou uma aliança estratégica em espera. Na sala de espera, cercado por rostos da alta sociedade, me vi como um estranho, observando à margem, sem ninguém para me envolver. Tornei-me um observador silencioso, testemunhando a dança intricada de privilégio e poder desdobrar-se diante de mim. Ao travar o olhar com dois rostos familiares, um sentimento de desconforto se instalou em mim. Sua expressão era inconfundivelmente deslocada. Papai e Clécio se aproximaram, com suas presenças pairando sobre mim. Por que você está aqui? A voz profunda e comandante do papai ecoou pelo ar, agitando memórias há muito enterradas. Não é errado celebrar o casamento do Clécio. Ah, aliás, parabéns, Clécio, respondi, tentando dissipar a tensão. A resposta de Clécio foi contida. O que você tem feito todos esses anos? Sem dúvida, algum emprego inútil, suas palavras cortaram o ar como uma faca, seu desprezo era palpável. João, você não deveria estar aqui, continuou ele. Mamãe correu para interceder. Vamos, João está aqui para celebrar. Não precisa ser tão duro, ela implorou, mas seus esforços foram em vão, abafados pelo julgamento inabalável do papai. João, deixe-me deixar isso claro, você é uma vergonha. Não quero você estragando a celebração do Clécio. Saia. A raiva inundou dentro de mim.
Eu não queria vir ao casamento de Clécio, e ainda assim me vi sujeito a essa humilhação. Está bem, estou indo embora, declarei. Uma voz me chamou, interrompendo minha retirada. Um membro da equipe do casamento se aproximou, com urgência marcada em seu rosto. O que houve? Perguntei, com a curiosidade se misturando à frustração. Parece que temos um convidado inesperado para o casamento de hoje. Estamos com falta de lugares e comida, explicaram apressadamente. Todos na sala de espera pareciam preocupados. Leandra, a organizadora, e os pais da noiva e do noivo, aguardavam uma solução. Preso entre a indignação e o dever, hesitei, incerto do próximo passo. Entendi. Leandra não consegue lidar sozinha e estão pedindo minha ajuda, mas o que isso tem a ver comigo? Ponderei. No entanto, em meio ao ressentimento, memórias do passado surgiram, amolecendo minha determinação. Recordações da gentileza de Clécio inundaram minha mente, os momentos em que ele arrumava tempo para brincar durante nossos intervalos de estudo. Se eu desistisse agora, não seria melhor do que isso. Com um suspiro determinado, voltei-me para o pessoal do casamento. Podem me levar até a Leandra? Solicitei. O rosto do membro da equipe se suavizou e o segui de volta para a sala de espera, recuperando o terreno do qual havia sido expulso momentos antes. No centro da sala, Leandra, papai e o pai da noiva exibiam expressões de preocupação. Enquanto me aproximava, os olhos do papai encontraram os meus, com seu comportamento irradiando hostilidade. Por que João voltou? Ele disse, sua língua afiada. Antes que ele pudesse aumentar a confrontação, Leandra interveio. Gerente-geral, por favor, nos ajude, ela implorou. O choque do papai era evidente quando eu calmamente revelei minha posição como gerente-geral da cadeia de hotéis. Desde que me juntei à empresa durante suas fases iniciais, expandimos para hotéis e locais de casamento em todo o país. O próprio hotel em que estávamos era de minha responsabilidade. Acho que posso lidar com isso, assegurei-lhes, dispensando o protesto do meu pai com um aceno de mão. Papai, estou ocupado agora. Vamos conversar depois. Com um senso de propósito, me virei para Leandra. Relaxe, Leandra. Arrume os assentos e tudo o mais. Vou cuidar da comida. Entendi. Deixarei a comida com o gerente geral e cuidarei do resto, ela afirmou antes de correr para executar o plano. Com todos os olhos em mim, saí da sala e procurei meu amigo, o chefe Joaquim. Ei, você, chamei quando ele emergiu da cozinha. João, o que te traz aqui? Ele perguntou. Estou aqui como convidado hoje, o casamento do meu irmão está acontecendo aqui, mas estamos com uma refeição faltando. Você pode ajudar? Perguntei, esperando por uma solução rápida. Claro, eu cuido disso, ele respondeu. Obrigado, te devo um jantar. Estou ansioso por isso, respondi grato. Após resolver algumas pendências, retornei à sala de espera. Os convidados já haviam se dirigido à área da cerimônia, deixando apenas meus pais e os pais da noiva para trás. Ao anunciar que o problema estava resolvido, um alívio percorreu a sala. Temos uma refeição extra chegando, expliquei, vendo a tensão diminuir nos rostos da minha mãe e dos pais da noiva. Meu pai, no entanto, permanecia em conflito, com seu orgulho evidente. João, muito obrigado. Graças a você, a celebração pode continuar, meu pai reconheceu. É tudo parte do trabalho de um gerente geral, respondi com um sorriso, liderando o caminho para o salão da cerimônia. Enquanto as luzes diminuíam e o noivo e a noiva faziam sua entrada, não pude deixar de me maravilhar com sua presença radiante. A cerimônia prosseguiu suavemente, quando chegou a hora da refeição, garanti que todos fossem servidos antes de finalmente suspirar aliviado. Com a cerimônia concluída, envolvi-me em uma conversa sincera com ambas as famílias, compartilhando sua gratidão para comigo, especialmente da família da noiva, que me agradeceu efusivamente.
Esses momentos são porque amo meu trabalho, admiti sinceramente, enquanto suas expressões de gratidão aqueciam meu coração. João, muito obrigado. Tivemos o melhor dia de todos, tudo graças a você, eles disseram. Sem problemas. Desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Muito obrigado, respondi calorosamente, antes de me voltar para meu pai e Clécio. João, você se saiu maravilhosamente. Obrigado, elogiou minha mãe, com suas palavras cheias de orgulho. Papai e Clécio queriam falar comigo, e Clécio pediu desculpas primeiro, expressando gratidão pela minha ajuda. Não pude deixar de sorrir. Desde que eu possa ajudar Clécio, está tudo bem, tranquilizei-o antes de me voltar para papai, que permanecia em silêncio. Com um senso de encerramento, aceitei a gratidão deles, sabendo que, apesar de nossas diferenças, poderíamos encontrar um terreno comum. Foi então que meu celular vibrou, sinalizando mais trabalho me esperando no hotel da próxima cidade. Parece que tem mais trabalho, mas eu gosto, então sem reclamações. Estou indo, tenho trabalho a fazer. Vocês dois cuidem-se, despedi-me, pronto para abraçar os desafios que estavam por vir. Era uma realização se instalando em mim, provavelmente não veria Clécio ou papai novamente. Com esse pensamento pairando, deixei a sala sem olhar para trás. 3 dias após o casamento de Clécio, aproveitei um raro dia de folga, reclinando-me no sofá com uma xícara fumegante de café. Meu momento de felicidade foi abruptamente interrompido pelo som da campainha da porta. Curioso sobre a identidade do visitante, me dirigi à porta, apenas para ser recebido pela presença inesperada de Clécio. Clécio, o que te traz aqui? Perguntei, surpreso com sua aparição. Desculpe, peguei seu endereço com a mamãe. Queria falar com você, João, explicou Clécio. Recebi-o, ignorando quaisquer preocupações sobre a arrumação da minha casa, enquanto lhe servia uma xícara de café. Clécio expressou gratidão, dando um gole lento. Obrigado, cheira bem, ele comentou, tentando sorrir enquanto nos acomodávamos para conversar. A postura de Clécio mudou. No momento seguinte, ele pediu desculpas. Recordo-me, perplexo com sua mudança súbita de tom. Eu sinto muito por tudo, ele admitiu, pegando-me de surpresa. Inicialmente surpreso com seu pedido de desculpas inesperado, lutei para compreender seu motivo para fazer a viagem pessoalmente. Ei, está tudo bem, Clécio, tranquilizei-o, tentando aliviar qualquer tensão. Mas Clécio não havia terminado. Com um sentido de vulnerabilidade, ele começou a compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Você pode pensar que sou o irmão mais velho que pode fazer qualquer coisa, mas eu invejo você, João, ele confessou. O silêncio envolveu a sala enquanto a confissão de Clécio pairava no ar, deixando-me sem palavras. Sua admissão me pegou de surpresa, quebrando preconceitos e revelando um lado dele que eu nunca havia visto. Eu não tinha ideia de que você se sentia assim, Clécio. É isso mesmo, não é sua culpa, João, ele me tranquilizou. Naquele momento, um sentido de entendimento me envolveu, aproximando-nos. Com um novo senso de empatia e conexão, encontramos as palavras para expressar o que há muito tempo ficará sem ser dito, fortalecendo o vínculo entre nós. Eu acho que você passou por lutas que nem consigo imaginar. Eu realmente admiro isso. Mas também quero que você saiba sobre mim, confessei a Clécio, sentindo o peso das minhas palavras pairarem no ar. Respirando fundo, fiz uma pausa, reunindo meus pensamentos antes de continuar. Clécio ouviu atentamente. Afastando-nos de nossos pais e nos tornando independentes também não foi fácil, admiti, reconhecendo as lutas paralelas que ambos enfrentamos. É verdade, ambos temos nossas parcelas de dificuldades, Clécio reconheceu. Ficou claro que ele tinha mais a dizer, mas eu me vi sem palavras, inseguro sobre como oferecer orientação ou tranquilidade. Incapaz de conjurar um conselho sábio, falei do coração.
Para ser honesto, acho que você deveria fazer o que realmente quer fazer, Clécio, sem se preocupar com o papai, sugeri, esperando oferecer a ele alguma clareza em meio ao seu tumulto interno. Enquanto Clécio absorvia minhas palavras, um senso de alívio o envolveu. Você está certo, João. Você ajudou a esclarecer meu tumulto interno. Obrigado, ele expressou. Não, obrigado, Clécio, por vir até aqui, respondi sinceramente, acompanhando-o até a porta enquanto ele partia com a promessa de voltar para tomar café. Um mês depois, uma carta chegou de Clécio, detalhando sua decisão de deixar para trás sua carreira como advogado em busca de sua paixão pela arte em vidro. Apesar da desaprovação do papai, Clécio encontrou consolo no apoio de sua esposa e nova motivação em seu caminho escolhido. Ao refletir sobre a jornada de Clécio e sobre nossas dinâmicas familiares em evolução, não pude deixar de sentir um senso de orgulho no vínculo entre irmãos. Perdido em pensamentos, o som do alarme do meu celular me trouxe de volta à realidade, sinalizando o início de mais um dia no caminho que eu havia escolhido, no trabalho que eu havia abraçado. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher viu-se marido lhe trair com sua própria cunhada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo. Me chamo Celeste, tenho 30 anos, sou gerente de departamento em uma grande corporação onde trabalho há cerca de uma década. Desde que me formei, tenho me dedicado incansavelmente à minha carreira, o que me rendeu promoções e elogios. No entanto, minha vida pessoal sempre deixou a desejar. Durante a universidade, tive um relacionamento, mas, desde que comecei a trabalhar, meu foco estava totalmente no profissional. Preocupada com a minha situação amorosa, um amigo organizou um encontro onde conheci Lipe. Ele era simpático, com um sorriso encantador, e rapidamente encontramos muitas afinidades. Depois de algumas saídas, Lipe declarou seus sentimentos e começamos a namorar. Nossa relação evoluiu rapidamente e ele me pediu em casamento. Nos casamos e eu estava animada por unir minha vida a alguém que amava profundamente. Fui recebida calorosamente por seus pais, que me trataram com enorme carinho e respeito desde o início. Nossa vida de casados começou com otimismo e alegria. Lipe se mudou para minha casa e juntos sonhávamos com um futuro promissor. No entanto, meses depois do nosso casamento, Lipe veio até mim com uma proposta inesperada, sugeriu que morássemos com seus pais, já que estavam envelhecendo e ele estava preocupado com o bem-estar deles. No início, a ideia me assustou. Meus pais também estavam envelhecendo, mas meu irmão e sua esposa já moravam com eles, então não precisava me preocupar tanto. Entendi a preocupação de Lipe, sendo filho único, mas aquilo significaria uma grande mudança para nós. A sugestão trouxe um turbilhão de emoções e questionamentos sobre nosso futuro juntos. Ele explicou que, embora todos os quartos estivessem sendo usados por eles, por algum motivo havia um quarto disponível para nós. Lipe então sugeriu que poderíamos reformar a casa de seus pais para transformá-la em uma residência duplex, o que nos permitiria manter certa privacidade enquanto cuidávamos deles. A ideia é convertê-la em uma casa de 2 famílias, disse ele com entusiasmo. Assim, podemos economizar em comparação com a compra de uma nova casa e ainda ter um espaço amplo e confortável, completou. Eu achei a proposta atraente, pois, apesar de vivermos juntos, cada família teria sua privacidade. Meus sogros eram pessoas adoráveis e não me importava estar mais próxima deles. Além disso, significava menos estresse para todos. Quando meus sogros vieram nos visitar para discutir o plano, mostraram-se extremamente agradecidos pela consideração. Sempre foram acolhedores e pareciam genuinamente felizes por estarmos pensando em formas de estarmos mais próximos. Durante a discussão sobre a reforma, que custaria cerca de 1.000, meu marido me surpreendeu com um pedido inesperado. Na verdade, preciso te pedir um favor enorme.
Você poderia cobrir os custos da reforma? Ele perguntou, visivelmente desconfortável. Quando questionei o motivo, ele revelou que estavam endividados em cerca de 50 mil. Fiquei chocada, pois nem durante nosso namoro, nem depois do casamento, alguém havia mencionado essa dívida. Lipe explicou que a dívida começou pequena, mas cresceu com o tempo e agora era um fardo pesado para a família. Ele me pediu ajuda para pagar a dívida de seus pais, além dos custos da reforma. Sei que é muito pedir, mas realmente preciso da sua ajuda. Te amo e quero cuidar dos meus pais. Se puder me ajudar, estarei eternamente agradecido e farei o possível para reembolsar cada centavo, disse ele. Apesar da surpresa e da frustração inicial, o amor que sentia por Lipe e o desejo de apoiá-la em um momento difícil me levaram a aceitar. Comprometi-me a pagar pela reforma e pela dívida, determinada a resolver essa situação juntos. Meus sogros, ao saberem da decisão, vieram até nossa casa e agradeceram profundamente. Foi um momento de compromisso e determinação. Sabia que teria que usar parte das minhas economias e que isso seria um desafio, mas estava disposta a enfrentá-lo para garantir que pudéssemos começar nossa nova vida juntos, sob o mesmo teto, unidos como uma verdadeira família. Mais tarde, quando finalmente cheguei em casa, encontrei uma cena que não esperava. Meu marido estava relaxando no sofá, algo que se tornará comum desde que nos mudamos. Ao ver minha expressão cansada, ele rapidamente tentou justificar seu dia de descanso. Você sabe, depois de tudo o que passamos, acho que mereço um descanso, disse ele, sem perceber o peso das minhas responsabilidades diárias. Apesar dessa situação, eu tentava manter o foco no que era mais importante, cuidar da nossa nova casa e da dívida que assumimos. Agora, vivíamos em uma casa renovada e espaçosa, que nos oferecia conforto e praticidade. Estava particularmente feliz com a nova cozinha, que me permitia preparar refeições de maneira mais eficiente, reduzindo meu tempo na cozinha e me dando mais tempo livre. Decidi aproveitar esse tempo para me aprimorar através de estudos. Meus sogros, ao verem nossa nova moradia e como eu gerenciava os pagamentos, estavam extremamente agradecidos. Eram carinhosos e sempre faziam questão de expressar sua gratidão, o que me enchia de alegria, mas também de certa preocupação. Afinal, não queria ser vista apenas como uma fonte de dinheiro. Apesar do apoio emocional, algo ainda me incomodava. Meu marido não tinha contribuído financeiramente para quitar a dívida, apesar de suas promessas. Quando abordei o assunto, ele sempre o evitava, alegando que seu salário não era suficiente para ajudar nos pagamentos. Em um momento de frustração, pedi que me mostrasse seus recibos de salário. Mas decidi seguir trabalhando duro para pagar a dívida, e em um ano consegui reduzir uma quantia significativa. Quando compartilhei com meus sogros que já havia sido pago, eles ficaram surpresos e extremamente agradecidos. Você já pagou tanto, Celeste, isso é incrível. A esse ritmo, você acabará com o empréstimo em cerca de 3 anos e continuará trabalhando assim, disseram eles, emocionados e chorosos. Isso reafirmou minha decisão de persistir, apesar dos desafios. Alguns dias depois desse evento, me deparei com uma situação inesperada que exigiria ainda mais de mim. Teria que fazer horas extras no trabalho, então avisei meu esposo que chegaria em casa mais tarde. Sabia que essa nova demanda no trabalho seria apenas o começo de mais desafios que enfrentaríamos juntos. Naquele dia, cheguei em casa mais cedo do que o esperado. O trabalho tinha corrido de forma surpreendentemente tranquila e, com tempo livre, decidi preparar uma surpresa para meu esposo, Lipe. No entanto, ao abrir a porta, me deparei com algo inesperado. Os sapatos dos meus sogros estavam lá. Deve haver alguma reunião familiar da qual não estou sabendo, pensei confusa. Avançando para a sala, ouvi vozes. Eram meu esposo e meus sogros discutindo algo com fervor. Você fez muito bem em casar com ela, Lipe. Quem diria que conseguiria uma esposa com tal capacidade financeira, comentava meu sogro, entre risadas.
Ela trabalha em uma grande empresa, então sabia que precisava ser cuidadoso para conquistá-la, acrescentava Lipe. Fiquei petrificada ao ouvir isso. A conversa revelava que meu esposo e seus pais me haviam escolhido com segundas intenções, focando no meu potencial financeiro. Enquanto eles continuavam rindo e planejando como se livrar de mim depois que a dívida estivesse paga, uma ira surda começou a tomar conta de mim. Recuperando um pouco de compostura, fiz barulho com a chave na fechadura e anunciei minha chegada. Estou em casa. Ao entrar na sala, fui recebida com sorrisos forçados. Celeste, que bom que chegou. Vamos jantar juntos mais tarde, sugeriu meu sogro com um sorriso que agora me parecia sinistro. Durante o jantar, fingi ignorar o que tinha ouvido, mas por dentro estava fervendo. Mais tarde, enquanto Lipe tomava banho, me retirei para o quarto e desabei em lágrimas. Aquela noite foi um ponto de virada para mim. Decidi que começaria a planejar discretamente meu divórcio. Nos meses seguintes, mantive a fachada de esposa dedicada enquanto organizava minhas finanças e estratégias para o divórcio. 3 meses depois, durante um jantar, revelei a Lipe que tinha terminado de pagar a dívida de seus pais. Ele mal pôde esconder sua surpresa e alegria dissimulada. Você pagou a dívida de 50 mil? Isso deveria levar cerca de 3 anos, disse ele, tentando ocultar sua emoção. Na verdade, economizei o suficiente e decidi que era melhor resolver tudo de uma vez. Já havíamos reduzido para menos de 20 mil e achei que seria mais sensato quitar tudo agora, expliquei, mostrando-lhe o extrato da conta. Lipe levou as mãos ao rosto, simulando choro, mas eu sabia que era apenas uma encenação. Ele estava aliviado por estar livre da dívida. Mas eu já havia visto bastante para saber que seu amor era uma farsa. Determinada, continuei com meus planos de divórcio, fortalecida pela revelação de suas verdadeiras intenções. A dor da traição foi profunda, mas me impulsionou a reivindicar minha independência e respeito próprio. Apesar desse episódio amargo, que foi doloroso, abriu caminho para um novo começo, longe daqueles que haviam abusado da minha confiança e bondade. Mas agora a mesa havia virado. Meu esposo, descaradamente, anunciou: Celeste, esta é minha nova namorada. Ela viverá comigo nesta casa. Se quiser continuar por perto, viva na casa de baixo com meus pais. Ah, mas terá que pagar aluguel, disse ele, sorrindo com uma audácia sem precedentes. A nova namorada acrescentou: já é hora de você sair, Celeste. E obrigada por deixar esta casa confortável o suficiente para mim. A surpresa foi fingida, pois já esperava algo assim desde a conversa que ouvirá. Mas agora era oficial, e ele pretendia que eu fosse viver com seus pais, como se fosse uma empregada ou algo do tipo. Lipe, é assim que você trata alguém que esteve ao seu lado, pagando suas dívidas? Perguntei, mantendo a calma. Ele e seus pais riram, como se estivessem ganhando o jogo. Naquele momento, me levantei com determinação. Parecem esquecer de um pequeno detalhe, comecei, olhando diretamente nos olhos de cada um. A casa está em meu nome. Tenho controle total sobre quem fica e quem sai. E já que estamos falando de divórcio, Lipe, você e seus pais são tecnicamente estranhos para mim, e estranhos não têm lugar aqui. A expressão em seus rostos mudou imediatamente. O choque e a realização do erro que cometeram ao subestimar minha capacidade de reagir me deram uma satisfação momentânea. Meu esposo tentou argumentar, lembrando do dinheiro que supostamente tinha gasto para pagar a dívida. Acaba de nos colocar em uma situação ainda pior. Se não fosse por sua dívida, poderíamos ter um lugar para morar. Foi então que eu revelei minha carta na manga. Desculpe, Lipe, mas não paguei os últimos 10 mil da dívida. O dinheiro que você viu saindo da minha conta era de uma conta separada que criei para despistar. Na verdade, ainda devemos essa quantia, como você confessou sua infidelidade e agora tem um caso, terá que lidar com as consequências financeiras disso, incluindo a pensão alimentícia que eu garantirei receber. O pânico se instalou em seus olhos.
Você não pode fazer isso comigo, Celeste. Pense no que está fazendo, ele implorou, agora percebendo que estava completamente perdido. Você sabe, Lip, depois de tudo o que ouvi e vi, não há muito o que pensar. Você e seus pais planejaram me usar e me descartar, mas não sou um objeto que você simplesmente pode jogar fora quando não precisa mais. Com isso, finalmente entenderam a gravidade de seus atos e as consequências que enfrentariam. Meu marido, temendo perder o conforto e a segurança financeira, e seus pais, percebendo que não tinham mais a quem recorrer, mostraram-se verdadeiramente comovidos desde então. A partir desse dia, comecei a tomar as medidas necessárias para me divorciar e garantir que Lip fosse responsável não apenas pela dívida restante, mas também pelo apoio financeiro devido à sua infidelidade. Foi um processo difícil, mas necessário para recuperar minha dignidade e independência depois de ser tão profundamente traída. De qualquer forma, decidi cortar todos os laços com essas pessoas. Além de iniciar o processo de divórcio, pus nossa casa à venda e insisti para que meu ex-marido pagasse a parte da dívida que eu havia liquidado em seu nome. Através dos trâmites legais com meu advogado, meus ex-sogros ficaram paralisados ao perceberem que perderiam tudo o que tinham. Exigi o divórcio e uma pensão alimentícia do meu ex-marido e também do cônjuge de seu caso extraconjugal. Além disso, solicitei que meus sogros me reembolsassem o dinheiro que eu havia pago por eles anteriormente. A casa renovada onde viviam foi vendida por uma quantia muito boa, uma excelente localização e perfeita para uma família que procurava um duplex. Terminei ganhando um bom dinheiro com a venda, sem contar a pensão alimentícia que agora recebia do meu ex-marido e sua amante. A amante, por sua vez, o deixou, pois ela queria uma vida confortável que ele não podia oferecer e, ao contrário de mim, ela só estava interessada em seu dinheiro. Além disso, recebi um pagamento adicional de 10 mil de meus sogros. No final, me tornei a maior beneficiária dessa situação tumultuada. Acredito que foi uma recompensa justa, considerando o dano emocional que sofri. Durante esse tempo, havia investido uma boa quantia de dinheiro esperando que isso me ajudasse a liquidar as dívidas de meus sogros rapidamente. Felizmente, meus investimentos renderam bem, e com um recente aumento salarial, minha situação financeira se fortaleceu significativamente. Isso me permitiu tomar decisões drásticas e ainda assim sair como a parte mais beneficiada da situação. Meus ex-sogros, por outro lado, voltaram a se endividar e perderam sua casa. Honestamente, acredito que mereceram esse desfecho por terem me manipulado tão descaradamente. É uma lição dura, mas justa, para aqueles que praticam tais enganos. Pretendo criar muitas memórias felizes com aqueles em quem realmente posso confiar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi obrigada a se separar de seu marido por causa de sua sogra, mas depois conseguiu surpreender os